Gálatas, capítulo de número 5, verso 22. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão e domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. Vou ler de novo. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão e domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. Agora abra sua Bíblia lá em Gênesis, capítulo 1, verso 26. Gênesis 1, 26. A Bíblia diz assim: e disse Deus: façamos um homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, e domine sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre o gado e sobre toda a terra, e sobre todo o réptil que se move sobre a terra. Somente a terra. Vamos orar? Você pode orar comigo e por mim, em nome de Jesus? Feche os seus olhos. Pai, nós te agradecemos pela leitura da tua palavra, e queremos agora, meu Deus, falar com o Senhor e te pedir para que o Senhor fale ao nosso coração. Como nós precisamos, Deus, ouvir a tua voz. E eu quero te pedir nessa noite, pela graça e misericórdia do Senhor, usa as nossas vidas para falar ao coração do teu povo, em nome de Jesus. Que essa palavra possa abrir o nosso entendimento, e que o teu Espírito Santo esteja mostrando áreas na nossa vida que precisamos, meu Pai, de uma mudança. Áreas em que precisamos de uma ação especial, sobrenatural do teu Espírito Santo. Nós te agradecemos pelo privilégio de estarmos aqui na tua casa mais uma noite, em nome de Jesus. Amém? Queridos, presta atenção em uma coisa. Eu quero falar com você nessa noite sobre domínio próprio. Esse é um assunto muito importante e nós, como cristãos, precisamos entender a seriedade disso. A Bíblia diz que nós fomos criados, feitos à imagem de Deus. Mas como é que nós podemos ser feitos à imagem de Deus? Deus, Ele não nos criou como Ele é. Não é dessa forma. Nós somos reflexos da sua glória. Nós nunca seremos como Deus. É impossível isso. Mas nós podemos hoje, nós temos a capacidade de refletir o caráter de Deus para outras pessoas. Através do nosso amor, através da paciência, através do perdão, da bondade, etc. Eu gosto de dizer que o valor do homem, do ser humano, não está nas posses que ele possui, mas no fato de ele ser semelhante ao Senhor. Esse é o nosso maior valor. E embora o ser humano ele tenha perdido, ele tenha se degenerado e maculado a imagem, sujado a imagem de Deus, em muitos momentos, Deus ele conserva dentro de cada um de nós, dentro de você e dentro de mim, existe uma partícula de Deus, é assim que eu posso dizer.
E isso faz toda a diferença. Porque através disso, Deus lhe mostra o que é certo, o que é errado. Deus te mostra o que você deve e o que você não deve fazer. E a Bíblia diz que Deus, Ele criou o homem e lhe deu um presente. Que presente foi esse, pastor? A condição de dominar. Deus criou o homem, Deus fez o homem e deu a ele domínio. Se você for olhar no dicionário, dominar é você exercer total, absoluta autoridade sobre alguma coisa. Então foi dado ao homem o poder, a autoridade de governar, de dominar tudo ao seu redor. Só que Deus não deu ao homem o direito de dominar uma única coisa. E a Bíblia mostra, fala o que é. E nós vamos aprender o que é isso. O homem tem condição de dominar qualquer coisa, porque Deus deu a ele esse domínio. Só que Deus não deu ao homem condição de exercer domínio sobre a si mesmo. Isso você precisa entender. Em primeiro lugar, escute uma coisa. O homem, ele nasceu para dominar. Fala para quem está do seu lado, você nasceu para dominar. Deus deu essa condição ao homem. E nós temos a maior facilidade de exercer domínio sobre outras coisas, sobre outras pessoas, mas não sobre nós mesmos. Observe isso para você ver. Nós falamos com a maior facilidade o que o outro tem que fazer, é verdade ou não é? Nós somos ótimos para determinar o que o outro deve fazer, o que o outro deve deixar de fazer, mas nós temos dificuldade de falar para nós mesmos. Por quê, pastor? Porque Deus deu um certo domínio para o homem, mas Deus não permitiu o homem ser totalmente independente, para que o homem viesse a depender do Senhor. Homem algum consegue dominar a si mesmo. E eu acredito que Deus nos criou dessa maneira, justamente por isso, para nos ensinar a depender cada vez mais de Deus. Porque se o homem pudesse fazer tudo sozinho, para que ele ia precisar de Deus? Se o homem pudesse fazer tudo sozinho, quando é que ele se lembraria de Deus? Jamais. Então Deus, Ele nos deu domínio sobre coisas, sobre os animais, sobre tudo aquilo que está ao nosso redor, mas aqui dentro de mim e de você, nós precisamos entender que Ele é quem deve exercer domínio sobre a nossa vida. E eu afirmo para você que o homem jamais conseguirá ter domínio próprio, sozinho. Mas ele sempre vai ser dominado por alguma coisa. Presta atenção nisso. Eu tenho certeza que essa palavra vai abrir o seu entendimento para muita coisa. Eu queria que você ficasse focado nisso que você vai ouvir. Escuta uma coisa, querido, quem não domina, naturalmente ele acaba sendo dominado. Isso é fato. Então, se eu não tenho controle sobre alguma coisa, isso aí significa que aquilo me controla. Como assim, pastor? Tem gente que não tem controle sobre um pedacinho de papel pequenininho, chamado cigarro. Ou seja, você não consegue dominar, é o cigarro que te domina. Tem pessoas que não conseguem se controlar quando ele vê um copo de cerveja. Então, na verdade, você não consegue exercer domínio sobre aquilo. É o copo de cerveja que exerce domínio sobre você. Então, tudo aquilo que você não consegue dominar, vai dominar você.
Seja o cigarro, droga, sexo, bebida, qualquer coisa. Mentira. Sabia que tem gente que gosta tanto de mentira que acho que tem hora que ele até acredita nas mentiras que ele está falando. De tanto que ele acostumou a mentir. A pessoa é dominada por isso. Então eu quero falar com você de algumas coisas que nós precisamos cuidar muito para isso não nos dominar. Porque se eu não dominar essas áreas na minha vida, elas vão me dominar em tudo. Em primeiro lugar, eu quero falar com você da sua mente. Colossenses capítulo 3, verso 2. Pensai nas coisas que são de cima e não nas coisas que são da terra. Escuta uma coisa, meu irmão. O segredo para você exercer domínio sobre a sua mente é você cuidar dos seus pensamentos logo no início, quando eles começarem a entrar na sua cabeça. Tudo que você alimenta é mais difícil de ser abandonado. Se você alimenta pensamentos pecaminosos na sua cabeça, quanto mais você alimentar, quanto mais você pensar naquilo, mais dificuldade de esquecer tal coisa você vai ter. Observe para você ver. Se hoje, quando você chegar em casa, um exemplo, se tiver um cachorrinho ou um gato lá na porta da sua casa, e você der comida para ele, amanhã quando você acordar de manhã, você acha que ele foi embora ou ele vai estar lá te esperando de novo? E aí amanhã você dá comida para ele de novo. Terça-feira você acha que ele vai embora ou ele vai estar lá te esperando de novo? Assim são os pensamentos na nossa cabeça. Tudo aquilo que você alimenta dentro de você, você tem dificuldade de abandonar. E aí eu te pergunto, que tipos de pensamentos têm sondado a sua mente? Eu sempre digo aqui no altar, eu não posso impedir que um pássaro voe sobre a minha cabeça, mas eu posso impedir que ele faça um ninho sobre a minha cabeça. O diabo lança pensamentos, lança setas contra você, mas você determina o que vai ficar ou o que vai sair. Eu não sei se você sabe, mas o diabo não sabe o que está passando na sua cabeça aí agora. Sabia disso? O diabo não conhece os seus pensamentos. E aí o que é que ele faz? Ele lança uma seta, ele lança um pensamento ruim, pecaminoso, mas é você quem aceita ou rejeita aquilo. Então entenda, o homem ele não consegue dominar seus pensamentos, porque na verdade nós pensamos demais nas coisas dessa terra. Se nós alimentássemos mais a nossa mente com as coisas do céu, tudo seria diferente. Nós pecaríamos bem menos, nós iríamos guardar pouquíssimas coisas no coração, daqui a pouco eu falo sobre isso. Então entenda, querido, você e eu, aquilo que eu alimento tende a crescer. Se você alimenta pensamentos pecaminosos, se você alimenta pensamentos de raiva, pensamentos de ódio, isso só vai crescer dentro de você. É por isso que você e eu precisamos nos alimentar da palavra, porque a palavra nos leva a pensar nas coisas lá de cima. A palavra nos leva a ter a mente de Cristo. A palavra nos leva, querido, a sonhar com as coisas espirituais e abandonar um pouco as coisas dessa terra. O salmista disse que ele meditava na lei de dia e de noite. Por quê, pastor? Porque quanto mais eu medito na palavra, mais a minha mente será alimentada das coisas do alto. Menos pensamentos pecaminosos vão permanecer dentro de você. E aí eu te pergunto uma coisa nessa noite: você leu a Bíblia hoje? Eu não estou falando aqui no culto, durante o seu dia.
Você separou algum período do seu dia para abrir a Bíblia e ler um versículo sequer? Pastor, eu li, recebi vários textos no WhatsApp. Não é isso que eu estou dizendo, é você parar e abrir a palavra. Você fez isso? Segundo lugar, se existe algo que você precisa aprender a dominar, o que é, pastor? O seu coração. Provérbios 4:23. Sobre tudo que se deve guardar. Diga comigo, sobre tudo. Sobre tudo que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procede as fontes da vida. Escuta uma coisa. A Bíblia está dizendo para você guardar o coração, não guardar no coração. É totalmente diferente. Tem gente que não guarda o coração contra determinadas coisas, e aí acontece uma situação ruim, sabe o que ele faz? Ele guarda no coração. E está cheio de gente dentro da igreja que guarda ódio, que guarda raiva, que guarda rancor, que guarda mágoa contra outra pessoa. Então nós precisamos, querido, aprender, cuidar do que permanece aqui dentro de nós. Porque o que existe guardado dentro do coração vai refletir do lado de fora. Às vezes você vê alguém tendo um comportamento ruim, uma pessoa que chega e briga, e rouba, mata, faz, aquilo é reflexo do que tem dentro. Então guarda o teu coração. Provérbios capítulo 4:4. A Bíblia diz assim: e ele me ensinava e me dizia: retenha o teu coração as minhas palavras, guarda os meus mandamentos e vive. Se você quer viver longos anos aqui nessa terra, guarda dentro do teu coração a palavra de Deus. Guarda os mandamentos do Senhor e pratica cada um deles. Eu falo que nós não podemos impedir que os ataques venham contra nós. Você não pode impedir que setas do diabo te alcancem, que a tristeza venha, que as decepções venham, que as palavras duras para te decepcionar, para te entristecer venham. Só que você pode determinar se elas vão continuar ou se elas vão sair. É você que escolhe. Porque todo mundo é decepcionado um dia. Todo mundo um dia vai receber uma palavra dura, mas você que escolhe se você vai manter essa palavra ou tirá-la do coração. Cuide do seu coração. Jesus ensinou em Mateus capítulo 15:19. Porque do coração procedem os maus pensamentos, adultérios, morte, fornicação, furtos, falsos testemunhos e blasfêmias. Escuta uma coisa. Várias vezes você vai ver na Bíblia ela falar sobre pensamentos do coração. Pastor, coração pensa mais do que você imagina. Muito mais. Jesus está dizendo aqui que é do coração que procedem os maus pensamentos. E aí eu te digo nessa noite: mente fala de pensar, coração fala de sentir. Como assim, pastor? O que você pensa na sua mente é resultado daquilo que você está pensando no seu coração. Todo desejo de vingança que vem à sua mente contra alguém é sinal de que o seu coração já pensou aquilo há muito tempo. Quando você pensa em trair a sua esposa, é porque no seu coração você já adulterou há muito tempo. Quando você pensa na sua cabeça em roubar o seu patrão, é porque no seu coração você já pensou e planejou direitinho como é que vai acontecer. Coração pensa muito mais do que você imagina.
Se alguém pensa em matar e tirar a vida de alguém, é porque no coração ele já tinha matado há muito tempo. Ele já tinha planejado aquilo tudo. Então, querido, cuide do seu coração. Alimente o seu coração da palavra de Deus, porque a Bíblia diz que ela é apta para discernir os pensamentos e as intenções do coração. Sabe por que você pensa tanta besteira? É porque talvez o seu coração está cheio de besteira. A sua mente pensa, aquilo que o seu coração sente é reflexo. Então alimente o seu coração, cuide dele. Porque quando você não domina o coração, você acaba não dominando também a terceira área que eu quero falar nessa noite. Qual é, pastor? A sua língua. Fala para quem está do seu lado assim: quem domina o coração, domina a boca. Mateus 12:34, a Bíblia diz assim: raça de víboras, como podeis vós dizer boas coisas sendo maus? Pois do que há de abundância no coração, disso fala a boca. Tudo que você falou é reflexo do que tinha dentro de você. Pode ter certeza. Tudo que eu falo é resultado do que tem por dentro. Então, se você é uma pessoa que só fala de vingança, é porque isso está dentro do seu coração. Se você só abre a boca para criticar as pessoas, é porque o seu coração está contaminado por isso. Se você só abre a boca para reclamar da vida, de tudo, do tempo, do sol, da chuva, do Brasil, do seu trabalho, da sua mãe, seu pai, qualquer coisa, é sinal de que seu coração está contaminado pelo espírito de murmuração. A boca fala do que está cheio o coração. E Tiago capítulo 3 mostra isso. Tiago fala no capítulo 3 que a língua, ela é inflamada pelo inferno. Aí eu te pergunto uma coisa, queridos. Escuta isso aqui. Se a língua de uma pessoa está inflamada pelo inferno, imagina o coração dela. Se a língua de uma pessoa está inflamada pelo diabo, e ela abre a boca para falar só o que não presta, imagina como é que está por dentro. Põe a mão na sua cabeça e fala comigo assim: ai, é duro. Tudo que sai pela boca é resultado do que tem no coração. Então quero te falar uma coisa nessa noite, citar um exemplo para você. Não vá, quer conhecer uma pessoa? Não vá pelas impressões, pelas aparências ou pelas indicações. Converse com ela. Quando você vai participar de uma entrevista de emprego, normalmente hoje em dia, com o avanço da tecnologia, você não precisa ir mais na empresa para enviar um currículo para lá. Você manda por e-mail. A pessoa analisa e ela olha e fala assim: o Ronei é o funcionário adequado que eu tenho aqui para a minha empresa. Porque tudo que está no currículo é o que eu preciso. E aí o que a empresa faz? Entra em contato com ele e contrata? Não. A empresa chama ele para uma entrevista. Hoje em dia tem psicóloga, tem tudo quanto há para descobrir o perfil comportamental da pessoa, para saber se ela vai se encaixar naquela área a qual eles estão querendo contratar. Então a pessoa pode até mandar o currículo, mas isso não substitui a conversa que ele vai ter com o candidato à vaga de emprego. Por quê, pastor? Porque o currículo é uma coisa, o currículo é maravilhoso, mas a hora que você vai conversar com a pessoa, a boca dela fala tudo aquilo que está dentro. A hora que você vai conversar com alguém, você vê que ela não é tudo aquilo ali que está falando naquele currículo. Então não vá pela aparência, pelas indicações. Quer outro exemplo? Nicodemos.
Nicodemos era um homem que tinha muitas pessoas que poderiam trabalhar para ele, fazer favores para ele, e a Bíblia diz que ele foi ter com Jesus à noite. Nicodemos poderia ter mandado alguém ir ter notícias de Jesus, para depois chegar e contar para ele quem era Jesus. Mas Nicodemos, a Bíblia diz que ele foi ver Jesus pessoalmente, porque ele não queria ouvir de Jesus da boca de outra pessoa. Ele queria conversar com o próprio mestre, para conhecer quem Jesus era de verdade. Então, querido, você precisa dominar o seu coração, porque quem domina o coração, domina o que sai da boca. Talvez tenha muita gente ferida com você, porque você não dominou o seu coração e liberou uma palavra áspera contra ela. Então toma cuidado, porque o que sai da boca é resultado do que tem no coração. E aí eu te falo nessa noite, nós somos facilmente dominados pela carne, e nós quase sempre rejeitamos o domínio de Deus sobre a nossa vida. Caminhe comigo aqui, presta atenção. Gênesis 2, verso 16. A Bíblia diz assim: e o Senhor deu ao homem a seguinte ordem: você pode comer os frutos de qualquer árvore do jardim, menos da árvore que dá o conhecimento do bem e do mal. Não coma a fruta dessa árvore, pois no dia que você comer, certamente morrerá. Presta atenção nisso. Deus disse para um homem que se ele comesse, ele morreria. O que é que o homem fez? Comeu. Deus os ordenou que não comessem, só que ao invés de proibi-los, Deus deu a eles o direito de escolha. Deus permitiu eles a tentar dominar as suas vontades, mesmo sabendo que eles poderiam escolher errado. Deus permitiu. Pastor, por que é que Deus plantaria uma árvore no meio do jardim e proibiria Adão e Eva de comer? Porque Deus queria, querido, que a obediência de Adão fosse algo voluntário, não obrigatório. Deus queria dar o direito para ele de errar, mas esperava que ele escolhesse fazer a coisa certa. E é isso que Deus faz conosco. Porque se nós não tivéssemos escolha, nós seríamos prisioneiros. É verdade ou não é? E Deus não quer que ninguém o sirva por obrigação. Deus quer que você o sirva por obediência. Deus quer que você ame os princípios da palavra por obediência. Deus quer que você cumpra os princípios que Ele deixou para nós na sua palavra por livre e espontânea vontade, não debaixo de pressão. O problema é que às vezes o homem, ele sempre escolhe, ele prefere enfrentar o perigo da morte do que obedecer a Deus. Deus deu a Adão o direito da escolha, mas já havia aconselhado a eles o que eles não deviam fazer. Olha, a árvore está lá, mas não come não. Se você comer, você vai morrer. Deus estava ensinando Adão a dominar as vontades da carne dele. Querido, Deus sempre nos mostra o que deve ser feito, a atitude que a gente deve ter para nos ajudar a fazer a escolha certa. Porém, o fato de nós sermos tão dominados pela nossa carne, pelos nossos desejos, a gente não consegue aceitar o domínio de Deus sobre nós. Deus deixou tantos conselhos na sua palavra, nos mostrando o que devia fazer, o que não devia fazer, e mesmo assim nós preferimos fazer aquilo que desagrada a Deus, porque nós temos dificuldade de aceitar o domínio do Senhor. Deus diz para Adão: Adão, não coma. Adão preferiu escolher correr o risco do que obedecer a Deus. Por quê, pastor? Porque a gente prefere ouvir às vezes a voz de outras pessoas que estão ao nosso redor do que a própria voz de Deus que já falou no nosso coração.
Às vezes Deus te deu uma palavra e te mostrou, olha, vai por esse caminho. Chega alguém enviado pelo inferno e fala outra coisa na sua cabeça, você prefere dar ouvido àquela pessoa do que à voz de Deus, do que à palavra. Tome cuidado com outras vozes, porque às vezes é a voz do próprio diabo usando essa pessoa para te tirar do caminho de Deus, do propósito de Deus. E eu vou te mostrar isso na Bíblia. Gênesis 3, a Bíblia diz que a serpente, ela colocou dúvidas no coração de Eva, e a serpente conversou com Eva, e diz a Bíblia que ela virou para Eva e falou assim: Eva, será que foi isso mesmo que Deus disse? O diabo faz isso. O diabo usou a palavra que Deus deu para Eva e para Adão, para confundir o coração deles. Olha, Eva, não é bem assim não. E o diabo fala com a mesma certeza que Deus falou. Deus diz para Adão e para Eva: olha, não coma para vocês não morrerem. A serpente olha para Eva e fala assim: pode comer, porque certamente você não vai morrer. Está escrito na Bíblia. Satanás, querido, nunca vai chegar despreparado para tentar te pegar, para te destruir. Ele sempre vai vir totalmente preparado, pronto para te derrubar, sempre. Então toma muito cuidado, porque o diabo continua usando essa prática, e tem muita gente caindo nela. Como assim, pastor? É aquela famosa frase: não tem nada a ver. Você pode fazer isso, fulano, porque isso não tem nada a ver. Não é do jeito que o pastor fala lá na igreja, não. Pode ficar tranquilo. O que é que tem de mais você ir numa festa? O que é que tem de mais você beber uma cervejinha de vez em quando? Não tem problema nenhum. O que é que tem de mais você fumar um cigarro só por semana? Não tem nenhum problema. Ah, não é bem assim como o pastor fala, não existe inferno. Vai para você ver. Então, uma das armas que o diabo usa é algo chamado dúvida. Eva, foi isso mesmo que Deus falou, Eva? Pode comer, porque certamente você não vai morrer. E o diabo faz isso porque a dúvida me leva a questionar mais do que eu devo. Aí com isso o diabo faz com que você viva dominado por ele, ao invés de deixar-se dominar pelo Senhor. E o interessante é que ele sempre vai vir em primeiro lugar para te atacar e tentar te derrubar na sua fraqueza. O diabo, ele só faz uma proposta aonde ele sabe que ele pode te atrair. Se você está com um problema financeiro, ele vai colocar uma oportunidade de você ganhar dinheiro fácil. Se você está com um problema de vícios, ele vai chamar você para 200 festas. Amigos que nem lembravam de você mais, vai te mandar convite, vai te chamar para você ir beber com eles. É isso que o diabo faz. Mas escute uma coisa, querido. Quando Deus fala, Ele te dá certeza. Deus não vai te deixar em dúvida em nada. Satanás usou uma estratégia com Eva. Olha, Eva, Deus não quer que você coma, porque vocês vão ser como Deus. Na verdade, o diabo instruiu a Eva e colocou no coração dela o desejo de ela ser o próprio Deus dela, de ela mesma se dominar. O diabo estava falando com ela assim: Eva, você não precisa de ninguém para exercer domínio sobre você. Você pode determinar o que você vai fazer. Deus diz para você não comer, mas não tem problema, pode comer. Você pode ser essa pessoa que determina o que vai acontecer. E aí, para piorar, o homem ainda coloca a sua falta de domínio, a culpa da sua falta de domínio sobre os outros. Gênesis 3:12, Adão virou para Deus e falou a Deus: eu comi por causa da mulher que o Senhor me deu. Eu só fiz essa besteira, foi por causa de Eva.
Sabe, querido, quem não tem domínio sobre si, quem não é dominado por Deus, ele sempre vai arrumar um culpado para tudo que ele faz de errado. Sempre. A Bíblia diz que no verso 13, Eva fez o mesmo. O que ela fez, pastor? Eva falou para Deus assim: não foi eu, foi a serpente que me enganou e eu comi. A culpa não é minha. Então toma muito cuidado, porque toda falta de domínio vai gerar destruição em você e em quem está perto de você. E isso é muito sério. O primeiro homicídio que aconteceu na Bíblia Sagrada foi por falta de domínio próprio. Gênesis capítulo 4, a Bíblia conta uma história de Abel e Caim. Eram irmãos. Um ofereceu um sacrifício para Deus, Deus se agradou daquela oferta. O outro foi oferecer e Deus não se agradou, porque o coração dele não estava com a motivação boa, agradável a Deus. E aí sabe o que aconteceu? Caim matou Abel. Por quê, pastor? Porque ele não vigiou o seu coração. A falta de domínio, ela gera inveja, ela gera traições, porque eu perco o controle de tudo, e aí eu passo a fazer a vontade da minha carne. Presta muita atenção nisso aqui. Essa palavra pode mudar a sua vida, se você colocar em prática tudo que você está ouvindo e ainda vai ouvir. Depois em casa leia esse texto, Gênesis 4. Deus deu uma oportunidade nova para Caim, para que ele oferecesse um novo sacrifício, mas o ódio estava tão grande dentro do coração que ele não controlou. E se você observar, querido, Deus sempre dá ao homem uma oportunidade de exercer domínio, porém sem Deus ninguém vai conseguir dominar a si mesmo. Ninguém. Caim foi repreendido, ensinado, mas ele preferiu manter a ira dentro do coração do que controlar. Ele preferiu manter a ira dentro do coração do que ouvir a voz de Deus, porque Deus deu a ele uma nova chance para ele corrigir o erro. Deus o encorajou para fazer isso, mas o ódio dominou o coração dele a tal ponto, simplesmente porque Deus trouxe uma palavra de repreensão e rejeitou a oferta dele. Agora, tudo isso, meu querido, é resultado da falta de domínio dos pais. Escuta uma coisa, você que tem filho, isso aqui é sério. Por causa da sua falta de domínio, toda a sua descendência pode sofrer consequência. Eu vou te mostrar isso na Bíblia. Gênesis 17 não parou só em Caim e Abel, não. Gênesis 4, 17 e 18. A Bíblia diz assim: Caim e a sua mulher tiveram um filho e lhe deram o nome de Enoque. Mais tarde Caim construiu uma cidade e a chamou de Enoque, o nome de seu filho. Verso 18 de Gênesis 4. Enoque foi o pai de Irade, que foi pai de Meujael, que foi pai de Metusael e que foi pai de Lameque. Verso 23. Certo dia Lameque disse às suas mulheres, Ada e Zila: escutem-me, mulheres de Lameque, marquem bem o que eu digo. Matei um homem porque ele me feriu, matei um moço porque ele me machucou. Escuta uma coisa aqui. Adão e Eva levaram os seus descendentes a ser sem domínio próprio, igualzinho eles, da mesma forma. Metusael, que a Bíblia fala, era a 5ª geração de Caim. 5 gerações depois, o mesmo espírito ainda estava na família, com as mesmas atitudes que Caim teve, esse homem teve. Escuta uma coisa, tudo que você faz pode trazer prejuízo para as pessoas que estão perto de você.
E aí eu te pergunto, como é que você tem conduzido sua vida hoje? Você tem levado sua vida debaixo de honestidade? Você que é casado tem respeitado a sua esposa? Você que trabalha tem trabalhado de maneira lícita? Porque esse demônio que agiu na vida de Metusael foi o mesmo que agiu há 5 gerações passadas na vida de Caim. Sabe, querido, o que você tem feito, plantado na sua vida hoje, na sua casa, na vida dos seus filhos? Como é que você tem se comportado? Será que você tem se esforçado para viver os princípios da palavra como está escrito? Porque isso vai refletir na vida deles amanhã. E eu te mostro isso na Bíblia. A genealogia de Sete, o outro filho de Adão e Eva, que se chamava Sete. Sabe quem é a 5ª geração de Sete? A Bíblia fala de um homem chamado Enoque. E a Bíblia diz que a 5ª geração de Sete era um homem chamado Enoque que andava com Deus. Escuta uma coisa, querido. Enoque era bisavô de Noé. Sabe quem foi Noé? Assim como a Bíblia diz que Enoque andou com Deus, Noé também andou com Deus. Aquilo que você faz vai refletir sobre a vida das suas futuras gerações amanhã. Hoje talvez você está levando a vida na brincadeira, achando que está tudo certo, só que amanhã alguém vai sofrer por sua causa. E isso é sério. Por isso nós precisamos de domínio. Porque a falta de domínio, ela traz destruição sobre você, sobre a sua casa, sobre os seus filhos, os seus netos, que ainda não têm conhecimento da palavra. É a Bíblia que está dizendo. A falta de domínio destrói relacionamentos. Tem muito casal que vive brigando de segunda a segunda. Por quê, pastor? Falta de domínio próprio. Gênesis 13, versos 7 e 8. A Bíblia fala de uma briga que aconteceu entre os pastores de Abraão e os pastores de Ló. Abraão teve o domínio e ele se separou de Ló. Para quê, pastor? Para não brigar com ele. Abraão preferiu ser prejudicado e deixou Ló escolher uma terra mais farta, mais valiosa, do que destruir o seu relacionamento com Ló. Abraão saiu no prejuízo ali naquele momento, mas lá na frente ele foi abençoado. Abraão teve domínio ali. Ele podia ter brigado e falado: que é isso, rapaz, me respeita, eu sou seu tio, eu sou autoridade na sua vida. Ele falou: Ló, escolhe a terra que você quiser, pode ir para a direção que você quiser e eu vou para outra. Ló olhou logo para o lugar mais bonito e deixou o pior para Abraão. Só que Abraão dominou o seu coração, e para não brigar com ele, ele deixou Ló embora, e Abraão seguiu o caminho dele. Lá na frente, você já conhece a história. Então, querido, não deixe a ira te dominar, não deixe o ódio te dominar, o desejo de vingança, porque quem tem domínio próprio, ainda que ele perca aqui, lá na frente ele vai ganhar. Ainda que hoje você escute um desaforo, lá na frente você vai ganhar. Agora quem não tem, escolhe o caminho mais fácil. Só que nem sempre o caminho fácil é o melhor caminho. Quase sempre você depois vai ser dominado por suas escolhas. Porque toda escolha fácil traz consequências difíceis. Toda. E aí eu quero te dizer uma coisa, caminhando para o texto de Gálatas 5. Nós só teremos domínio próprio
se formos guiados pelo Espírito Santo. Nós só vamos conseguir, querido, dominar a nós mesmos, se nós estivermos cheios do Espírito Santo. É por isso que domínio próprio é um fruto do Espírito, e nós lemos em Gálatas 5:22. Só o Espírito Santo tem domínio próprio. E você só vai conseguir ter domínio próprio sobre a sua mente, sobre o seu coração, sobre a sua boca, sobre o seu comportamento, se você for guiado pelo Espírito Santo de Deus. Toda vez que você tem uma atitude contrária à palavra, é porque você não está permitindo o Espírito Santo te direcionar. Então escuta, se só Ele tem esse domínio, pastor, o que é que eu preciso fazer para receber? Eu preciso abrir espaço na minha vida para Ele morar dentro de mim. Escuta uma coisa, querido, isso é tremendo. Eu não sei se você já recebeu uma visita para passar algum tempo na sua casa. Alguém aqui já recebeu? Sabe aquela visita que chega e fala assim: eu vou ficar uma semana, ele fica 5 anos. Meu sogro esses dias virou para mim e falou assim: meu querido, meu filho, ele me chama de filho, eu vou tirar férias, eu vou tirar minhas férias lá na sua casa. Eu falei: está amarrado em nome de Jesus. Lá em casa não, o sangue de Jesus tem poder. Mas quando alguém vai para a sua casa, a pessoa, ela leva mala, ela leva roupa, calçado, roupas pessoais, tudo que ela pode. Por quê, pastor? Porque ela pensa que talvez em algum momento ela vai precisar daquilo. Não é assim? Da mesma forma é o Espírito Santo. O Espírito Santo, ele possui algumas coisas que nós chamamos de fruto do Espírito. E aí eu fico imaginando uma coisa que eu penso aqui na minha cabeça, isso não está na Bíblia, só uma ilustração. Mas eu fico imaginando Deus olhando para o Espírito Santo, pegando uma mochilinha, colocando uma mochila nas costas e falando para ele assim: Espírito Santo, onde é que você vai? Eu estou indo ali morar na casa do Ronei e da Aline. Mas para que você está levando essa mochila? Porque eu estou levando algumas coisas aqui que eu quero repartir com eles. O que é? Alegria, paz, amor, domínio próprio, longanimidade, mansidão, benignidade. Sabe por quê, querido? Porque quando o Espírito Santo vem morar dentro da casa de alguém, quando o Espírito Santo vai morar no coração de alguém, ele leva para dentro dessa casa tudo aquilo que ele possui. Se você quer ter domínio próprio, você está precisando convidar o Espírito Santo para morar dentro de você. Se você quer ter domínio sobre as situações que acontecem ao seu redor, você precisa dele habitando dentro de você. Porque, querido, quando ele passa a morar na casa de alguém, ele leva para dentro daquela pessoa todas as virtudes que ele possui. Pastor, eu não estou tendo paciência. Pastor, eu não estou tendo domínio próprio. Talvez está faltando você chamar o Espírito Santo para morar dentro do seu coração. E você acredita que ainda tem gente que rejeita isso? Tem gente que o Espírito Santo bate na porta do coração dele, através de palavras aqui do altar, e coisas que o pastor prega de um louvor, eu não sei, e aí ele fala, ele quer entrar na sua vida, e você prefere não deixar ele agir. Tem dia que o pastor fala assim: perdoa. Sabe quem que é isso? É o Espírito Santo querendo entrar dentro do seu coração e levar o perdão para dentro de você. Aí você fala assim: não, Espírito Santo, deixa esse ódiozinho ficar guardado aqui mais uns 2 anos. Depois eu libero isso aqui. O Espírito Santo, ele deseja habitar dentro de nós. E quando ele habita dentro de nós, todos os frutos também vêm junto com ele. E aí, quando você precisar manifestar em algum momento da sua vida, ele vai manifestar cada fruto que está presente na sua vida.
Porque quem está cheio de Deus perde a vontade própria, não tem. Quem passa a determinar o que você vai fazer é Deus, não você. Quem está cheio de Deus, aprende a controlar o que vai falar, aprende a controlar como é que ele vai agir. Ele sente Deus mostrando para ele: olha meu filho, não faz isso, não compra, isso vai dar errado. Olha, não anda com essa pessoa, não vai por esse caminho. Porque Romanos diz que todos aqueles que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus. Você só vai aprender a dominar a você mesmo se o Espírito Santo habitar dentro de você. Paulo era um homem que não aceitava domínio de ninguém, ele dominava. As pessoas tinham medo dele porque ele era um perseguidor do Evangelho, matava cristãos, fazia tudo que não prestava, até o dia que o Espírito Santo entrou na vida dele e começou a governá-lo. E a vida dele foi totalmente diferente. E aí eu te falo nessa noite, nós precisamos ser cheios do Espírito Santo sempre, porque a gente sempre tende a perder o domínio diante de algum momento difícil. Gênesis 16, a Bíblia mostra que Abraão, ele não domina a sua vontade de ter um filho. E aí sabe o que acontece? Ao invés de Abraão esperar em Deus, ao invés de Abraão instruir Sara, acalmar o coração de Sara, ele aceita a proposta dela de se deitar com uma de suas empregadas. E aí ele arruma um filho fora do propósito de Deus e só trouxe problema e consequência. Tudo porque ele não soube dominar a sua vontade de ter um filho, e ele não ouviu a voz de Deus, ele preferiu dar ouvido à voz de Sara, que também estava desesperada igual ele. O Espírito Santo, queridos, nos mostra que nós precisamos ser cheios dele, porque a gente sempre tem a tendência de perder o domínio. Abraão, que havia mantido o domínio diante de Ló, pouco tempo depois perdeu o domínio diante da sua esposa. Então entenda uma coisa, querido, eu aprendo aqui e eu quero te ensinar que um homem, nós vivemos cheios de altos e baixos na vida. É assim ou não é? Ou é só com você, comigo? Quer dizer, acho que com todo mundo. Então o que controla os nossos desejos é o Espírito Santo. Abraão se dominou diante de Ló, mas perdeu o domínio diante da sua esposa. Quantas vezes você podia ter evitado problema na sua vida, e você não evitou porque você não soube dominar a si mesmo? Pastor, por que eu não consegui dominar a minha vontade ali naquela hora? Porque estava faltando presença do Espírito Santo na sua vida. Porque talvez você orou pouco naquele dia. Talvez aquela semana você nem pegou a mão na Bíblia para ler a Bíblia. Você se afastou da igreja. Você não quis saber mais de orar. E aí é claro que a sua carne vai te dominar. Porque se nós não vigiarmos, o velho homem renasce. E a gente passa a ser dominado pelas paixões da carne. Você, querido, só vai conseguir ter domínio próprio se o Espírito Santo for presente na sua vida. Porque Jesus disse: vigiai e orai, porque o Espírito está pronto, mas a carne é fraca. Então, querido, eu quero caminhar para o final te dizendo o seguinte: quem tem domínio próprio, ele controla até mesmo a maneira que ele fala com os outros e a si mesmo. Você sabia que você precisa ter domínio próprio até para você falar alguma coisa para alguém? Como assim, pastor? Deixa eu te dar um exemplo. Quando alguém é mal educado com você, qual que é a nossa tendência? É de retrucar, é de brigar, é de revidar. Pastor, meu patrão, ele faz muita falta de educação comigo. Em primeiro lugar, querido, entenda uma coisa: talvez ele não tenha o Espírito de Deus como você tem. Então, se você responder ele na mesma altura, você está se tornando como ele.
O que Jesus ensinou? Lá no Sermão da Montanha: se te ferir numa face, dá outra para ele bater. Se obrigarem você a andar 1 milha, anda 2. Então aquela pessoa talvez fez com você porque ela não tem o Espírito Santo. Então se você responde ela da mesma maneira: eu não levo desaforo para casa, você também está mostrando que você é igual a ele. Segundo lugar, talvez a pessoa teve um dia difícil. Talvez a pessoa está com um problema, e aí ela chega sem perceber, desconta tudo aquilo dentro de você, em cima de você, e aí você vai brigar com ela, vai dar um alvoroço danado. Quem tem o Espírito Santo, quando alguém traz uma palavra dura para ele, ele se controla, e ele não rebate da mesma maneira, porque ele entende um princípio que eu falei quinta-feira, que está lá em Provérbios: a resposta branda abandona o furor. Quando você libera uma palavra no meio de um clima de briga, você desarma totalmente aquela pessoa. Para isso você precisa de domínio próprio, para governar suas emoções, seu comportamento. E aí eu quero te dizer o seguinte: nós falamos alguns dias atrás que a ansiedade, o estresse, ele pode levar à depressão. E sabia que tudo isso também está ligado à falta de domínio próprio? Totalmente ligado. Porque uma pessoa que não tem domínio próprio, ela se estressa facilmente, ela vive ansiosa, ela vive preocupada, e ela pode entrar em depressão. E aí eu afirmo mais uma vez para vocês, que Deus, Ele é a nossa fonte de cura, e Ele pode curar o seu coração. Ele pode tirar toda a ansiedade, Ele pode tirar todo o estresse, Ele pode tirar toda a preocupação, todo o medo. Por isso você precisa ser cheio do Espírito Santo, porque quem é cheio do Espírito Santo tem o domínio próprio sobre ele. E provavelmente, se você for dominado todos os dias da sua vida, você não vai passar por essas situações. Sabe, querido, na tradução que nós lemos, a Bíblia diz que o fruto do Espírito é amor, paz, domínio próprio. Na tradução NTLH, a Bíblia diz assim: mas o Espírito de Deus produz o amor, a paz, o domínio próprio. Na versão NBV, a Bíblia diz assim: mas quando o Espírito Santo controlar a vida de vocês, Ele produzirá em nós esta espécie de fruto: amor, paz, alegria, domínio próprio. Se o Espírito Santo controla a sua vida, Ele produz domínio próprio em você. Se você não tem tido domínio próprio, talvez esteja faltando o Espírito Santo. Se o Espírito Santo te controlar, Ele vai produzir, é a Bíblia que está dizendo. Então o segredo para não andarmos ansiosos, preocupados, estressados, é a gente ser controlado pelo Espírito Santo. Pastor, como é que eu faço isso? Descansa nele, confia nele, creia nas promessas da palavra. Jesus disse para mim e para você que estaria conosco até a consumação dos séculos. Jesus disse: eu vou estar com vocês todos os dias. Como é que Ele está conosco? Por meio do Espírito Santo. Jesus já liberou essa palavra para você. Na sua luta, Ele vai estar com você. Na dor que você passar, o Espírito Santo vai estar com você. Se alguma coisa deu errado, Jesus está com você. Se saiu do controle, Jesus está com você. Pastor, a doença bateu na minha porta, Jesus vai passar junto com você.
Pastor, aconteceu uma perda, uma traição. Jesus vai passar junto com você, Ele estará conosco. Ele não diz que você não vai passar, Ele diz que você passaria, mas pode ficar tranquilo que Ele vai estar juntinho todos os dias da sua vida, junto com você. Só que você precisa ser guiado por Ele. Então a pergunta que eu quero te fazer nessa noite é: para que andar ansioso? A resposta é simples. Se eu ando ansioso demais, é porque o Espírito Santo não tem controlado a minha vida como deveria controlar. Essa é a resposta. Quinta-feira eu preguei uma mensagem sobre falta de fé, sobre ansiedade. E Jesus nos pergunta uma coisa, lá em Mateus capítulo 6, e eu preguei em cima desse texto, e eu não falei isso quinta-feira. Jesus nos pergunta assim: por que andeis ansiosos? E aí ele vem, lá embaixo, e ele diz assim: por acaso você pode acrescentar um côvado à sua estatura? Algumas outras traduções dizem: por acaso você pode incompridar a sua vida? Eu trouxe aqui uma trena. Eu ia pregar com ela pendurada aqui, mas ela é pesada, então ia me atrapalhar. Você sabe qual é a medida e quanto vale um côvado na Bíblia Sagrada? Um côvado é aproximadamente 45 centímetros. É a mesma distância da ponta do seu dedo até o cotovelo. Mais ou menos isso. Uma pessoa anormal igual o Jorge deve ter 60, né? Porque os braços... Mas 45 centímetros. Jesus está dizendo assim: qual de vós pode acrescentar um côvado à sua estatura? Vem cá, Ronei. E Jesus, como Ele é maravilhoso, Ele me mostrou algo nessa palavra, eu achei fantástico. Quando a Bíblia fala que que ninguém pode acrescentar um côvado, Ele não está falando que você vai crescer, porque quem dera se eu crescesse, imagina, gente, olha que maravilha. Segura aqui, querido. 45 centímetros. Sabe o que Jesus está dizendo? Quando você está andando, um passo normal que você dá, normal. Parei, mede aqui, Ronei, da ponta do pé, 45 centímetros. Sabe o que Jesus está dizendo? Para você ficar tranquilo. Porque se você chegou aqui hoje, se você deu um passo, se você andou, é porque Ele cuidou de você e te trouxe até aqui. Jesus está dizendo que amanhã, quando você acordar, você não vai poder dar nenhum passo sequer, se Ele não te der mais um côvado de vida para você viver. Jesus está dizendo assim: para que você está andando ansioso? E aí, para você que pensa que Jesus não está fazendo nada na sua vida, quantos passos você deu hoje? Você já parou para calcular e pensar nisso? Acredito que foram milhares. Cada um dos passos que você deu foi o Espírito Santo mostrando que é Ele que está cuidando da sua vida. Para que você está andando ansioso, preocupado com o dia de amanhã? Você acha que você vai poder dar mais um passo se Deus não estiver no controle da sua vida? Então, meu querido, confie no Senhor, porque Ele vai te dar milhares de côvados ainda para você andar e desfrutar da presença dEle todos os dias da sua vida. Você pode dar um aplauso a Jesus Cristo por isso? Obrigado, obrigado. E aí, para fechar, uma coisa mais maravilhosa ainda. Você sabia que dentro de você existem 97 mil quilômetros de veias, artérias e vasos capilares? Dentro de uma pessoa como eu sou pequenininho. Talvez o Jorge, o Marcelo tenha mais, eu não sei.
Mas dentro de mim, dentro de você, existem 97 mil quilômetros de vasos capilares, artérias e veias. Se você for unir uma a outra, dá para dar uma volta, dá para dar 2,5 voltas em toda a terra. Jesus colocou isso dentro de você. Jesus fez você com tudo isso para mostrar que se Ele pode colocar 97 mil quilômetros de artérias dentro de mim, Ele não pode cuidar do seu probleminha de enfermidade? Se Jesus colocou 97 mil quilômetros de artérias e veias dentro de mim, Ele não pode cuidar da sua falta de domínio? Ele não pode cuidar do seu casamento? Ele não pode restaurar o seu lar? Ele não pode abrir uma porta de emprego para você? Para que você está andando desesperado, sem domínio, brigando com todo mundo, tratando todo mundo mal, ansioso e estressado? Se você não pode acrescentar um passo à sua vida. Sabe, querido, nós jamais teremos uma vida diferente. Eu quero orar por você te dizendo isso. Se você não dominar as circunstâncias, as paixões, os desejos da sua carne. Escuta uma coisa: se existe algo ou alguém nessa vida que te domina, e que não seja Deus, esse algo ou esse alguém vai te destruir. Deus nos trouxe aqui para nos dar mais uma oportunidade nessa noite. Jesus quer dominar a sua vida. O Espírito Santo quer controlar suas atitudes, Ele quer governar os seus pensamentos. Só que o problema do homem é pensar que aquilo que Deus diz nunca vai acontecer. Como assim, pastor? Não pense você que Deus não deu chance para o homem, para a humanidade, antes de destruí-la. Gênesis 6, do versículo 3 ao 8, a Bíblia mostra que Deus deu ao homem 120 anos de oportunidade, para ver se mais alguém se arrependia e entrava dentro da arca junto com Noé. Sabia disso? Deus não trouxe o dilúvio antes. Da mesma forma, Deus, Ele é paciente conosco, Ele tem nos dado oportunidade. O problema é que, como muita gente não acreditava que o dilúvio viria, tem muita gente que não acredita que Jesus vai voltar para buscar a igreja. E esse culto é mais uma oportunidade para você consertar a sua vida. Porque se você partir para a glória hoje, você precisa ter certeza da sua salvação. Se Jesus voltar essa madrugada, para onde você vai? Quantas mensagens mais vai ser necessário o pastor pregar, você ouvir, para você entender que não dá para continuar do jeito que está? Eu fico pensando, imagina o desespero daquelas pessoas quando viram que Noé estava certo. Dá para imaginar? A Bíblia diz que Deus fechou a porta da arca, do lado de fora, e imagina a chuva caindo e começando a subir no calcanhar, na canela, no joelho das pessoas, e todo mundo batendo: Noé, abre a porta, Noé. Oh, Noé, eu estava brincando com você, nós somos amigos, cara. Eu falei que você era doido, mas foi na base da amizade. Que isso? Noé, quantas vezes nós conversamos, nós trabalhamos juntos. Noé, a gente era amigo, você vai me deixar de fora? Imagina o desespero, e a água subindo na coxa, chegando na cintura, a água batendo no peito, e daí a pouco a arca começa a flutuar, começa a se distanciar das pessoas, e toda a humanidade é destruída, porque pensaram que Noé era louco. Do mesmo jeito que você leva a sua vida de qualquer jeito, pensando que Jesus não vai voltar, ou pensando que você é imortal, você pode viver a sua vida como você quer, que você não precisa batizar, que está tudo certo, que você vai ser salvo. Querido, quer ser salvo? Deixa o Espírito Santo te controlar.
Deixe o Espírito Santo guiar você, para que Ele te ajude a vencer a sua natureza pecaminosa. Fica de pé no seu lugar.